Olá pessoal, hoje a gente vai estudar a estratégia do fundo Iridium. Vamos lá? Em geral, quando você estuda um fundo de papel, você vai analisar o risco dele. Então você vai olhar o rating dos CRIs, a quantidade de cota sênior subordinada, para entender qual é o risco desse fundo de papel. Depois disso, você vai olhar o prêmio. Você vai olhar qual é o ganho médio acima da inflação, ganho médio acima da taxa daí, para ver se o investimento nesse fundo compensa. Só que hoje a gente vai falar do estudo da estratégia do fundo, como observar como é que um profissional se comporta no mercado. Então, a estratégia de um fundo é a arte de coordenar as ações para atingir os resultados desejados. O Iridium ele tem uma estratégia muito bem definida. Ele tem o foco em operações estruturadas. O que são operações estruturadas? Operações estruturadas é toda operação no mercado que é fruto da combinação de dois ou mais ativos. A partir daí, ele faz uma pesquisa fundamentalista em crédito, pode ser estudar o balanço de uma empresa grande que ele está cedendo dinheiro, ou então, se for um crédito pulverizado, análise do perfil das pessoas que estão recebendo aquela grana. Então ele faz um acompanhamento na estruturação, aquisição e operação do crédito, quer dizer, ele olha toda a operação desde o início e ele tem por objetivo conseguir um ganho mínimo de IPCA mais 7% ao ano. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através da instrução CVM 476. A CVM 476 são restritas a um número limitado de investidores, os profissionais. Então eles apresentam normalmente uma remuneração maior. Para conseguir isso, eles têm um bom relacionamento com os originadores dos créditos e eles têm o foco na aquisição desse tipo de CRI. O Iridium também enxerga uma oportunidade de ganho no mercado secundário. Quer dizer isso, eles adquirem o CRI no mercado primário, quer dizer, diretamente com o originador da operação estruturada, e se no mercado secundário, em algum momento, eles conseguirem vender aquelas cotas do CRI a um ganho maior do que o pactuado com o originador, eles vendem esse CRI e embolsam esse lucro aí. Então eles compram no mercado primário e vendem no secundário. Como um plano B, eles veem uma alocação não core em fundo de investimento imobiliário. O que é alocação não core? É uma alocação que não é o principal da estratégia do fundo. É um plano secundário em relação ao plano principal, que é adquirir CRIs com ganhos superiores a IPCA mais 7%. Mas se em algum momento os fundos de investimento imobiliário tiver com os papéis descontados e dando ganhos interessantes acima que o fundo planeja, eles entram comprando esses fundos. Então, resumidamente, o fundo tem um plano principal, que é a aquisição dos CRIs, os originadores das operações acompanhando desde o início da operação, e um plano B, que é comprar os fundos de investimento imobiliário, principalmente na área deles de CRI, que consigam ganhos superiores aos que eles têm, que é IPCA mais 7%. Então a gente vê que o Iridium é um fundo com uma estratégia muito bem definida, o cotista sabe exatamente o que será feito com o dinheiro dele. Isso dá essa estratégia do fundo, permite ao investidor saber como um profissional ele age no mercado. Então uma parte interessante aqui é a gente verificar como é que o gestor agiu durante a crise. Se a gente pegar aqui em fevereiro de 2020, o fundo tinha em torno de 23%, que é essa parte marrom mais os azuis claros ao lado, em caixa. Quer dizer, o fundo tinha acabado de fazer uma emissão e deu sorte de ter dinheiro naquele momento. Então, o que, que ele faz? Ele vê que os papéis, os fundos de investimento imobiliário, tiveram uma redução no preço muito grande, estavam abaixo do valor patrimonial. Então, em vez de aplicar esse dinheiro no plano A, que era o planejado, eles mudam a estratégia. Eles verificam que eles saem de 21,51% de alocação em fundo de investimento imobiliário em fevereiro de 2020 para 34,75% em abril. Ou seja, eles adquiriram uma grande quantidade de fundos. Em abril, os fundos começam a retomar seu preço. O que, que eles fazem? Eles começam a realizar o lucro. Se você verificar de abril para julho, o fundo em abril estava com 34,75% em fundo de investimento imobiliário, eles vendem uma parte, reduzindo para 32,65% em junho, realizando uma parte desse lucro. Além do mais, se a gente olhar o papel, a gente vai verificar que parte do dinheiro que eles conseguiram de lucro, os fundos de investimento imobiliário, eles começam a alocar no objetivo-alvo deles, começam a recomprar os CRIs, que agora eles enxergam essa oportunidade terminando em fundo de investimento imobiliário e bons CRIs a bons valores. Então eles retornam para a estratégia principal do fundo, que é a aquisição de CRIs, ganhando IPCA mais 7% pelo menos. A gente vai ver isso aqui. Então, em junho, o fundo vendeu parte da carteira adquirida em março e abril. Ele realocou em novos CRIs
e fundos de investimento imobiliário com estratégia específica para o carregamento. Quando ele fala para o carregamento, ela está alinhada com a estratégia principal dele, então é uma estratégia para médio e longo prazo. E por outro lado, eles ficam com caixa baixo, menos de 4%. Então aqui é importante a gente verificar como é que está agindo o gestor. Para ele deixar o caixa baixo, abaixo de 4%, o que ele está vendo? Que não vai ter muita oportunidade no momento. Então ele se dá o luxo de praticamente não ter caixa para utilizado em uma oportunidade, porque ele acha que não vai ocorrer. Se a gente olhar mais a fundo as movimentações do fundo, a gente vai ver exatamente o que ele está fazendo. Quais são as compras? Ele comprou 3,5 milhões no CRI Créditas, a taxa de PCA mais 9,5%, uma taxa excelente. Ele compra 6 milhões do CRI em lote, a taxa de GPM mais 9,25%. O IGPM está 3 vezes o valor do IPCA. Ele compra 13 milhões no CRI do grupo 100, já é uma cota sênior, que é uma cota mais segura. Então a taxa é menor, mesmo assim ele consegue uma taxa acima do alvo dele, que é IPCA mais 7%. Aqui no caso ele comprou uma taxa de IPCA mais 7,5% ao ano. Ele compra 5 milhões no CRI grupo 100 mezanino, a taxa de IPCA mais 10,5%, uma taxa excelente. Mezanino tem um nível de risco intermediário. E ele compra 1,1 milhão no CRI da Croton, uma taxa de IPCA mais 5,7% ao ano, que é um CRI de um prazo um pouco mais curto. Ele compra 8 milhões no CRI da Semara, de desenvolvimento, a IPCA mais 9,7% ao ano. Além disso, ele faz um aumento no CRI da BR Distribuidora no valor de 1,7 milhões, a taxa de IPCA mais 5,5% ao ano. O que a gente repara aqui? Não tem nenhuma das compras do fundo atrelado ao CDI. Apesar de a gente achar que daqui a 2 anos o CDI deve subir, né, o gestor aqui não está vendo, né, esse carregamento como positivo. Então, olha como a gente aprende vendo o que o gestor está fazendo. Ele prefere comprar tudo atrelado à inflação a correr o chamado risco mercado. Quando você compra um valor atrelado ao CDI, se o CDI sobe, você ganha mais do que o pactuado, se ele cai, você ganha menos do que o pactuado. Então, apesar da gente achar que o CDI vai subir no médio prazo, ele acha que não vai compensar esses valores atrelados à inflação. Então aqui é mais um aprendizado que a gente tem observando a estratégia do gestor. Olhando aqui as movimentações, a gente vê que ele fez uma redução justamente no CRI da MRV, no valor de 0,5 milhões, a taxa de CDI mais 1,7% ao ano. Então ele está se livrando de uma parte de um fundo atrelado ao CDI. Além do mais, ele faz uma redução no CRI do Grupo Pão de Açúcar, no valor de 0,4 milhões, a taxa de PCA mais 5,85% ao ano, ou seja, está se livrando de outro fundo que está dando menos de que IPCA mais 7%. Olhando as taxas médias do fundo, a gente tem uma noção de quanto ele vai ganhar. Então ele tem taxa média de IPCA mais 7,79%, acima do objetivo dele, um percentual do patrimônio líquido de 27,35%, ele tem IGPM mais 10,67%, uma taxa excelente, só que é 13,87% do patrimônio líquido dele. Ele tem o GPDI mais 4,54%, que corresponde a um percentual muito pequeno, 2,25%, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui. Então a gente vê que ele tem em CDI mais 2,09% e é 21,16% do que ele tem do capital total. Esse é o grande problema do fundo, que é a parte das cotas que ele quer se livrar. Muita gente me pergunta, pô, mas ele tem CDI em porcentagem, 99% CDI? Tem, mas isso é apenas uma estratégia para alocação do caixa dele. Em vez dele botar o caixa em investimentos na renda fixa, que ele tem que pagar imposto de renda, ele coloca num fundo atrelado ao CDI, no qual ele vai ganhar 99% CDI mais líquido. E esse título ele tem liquidez no mercado, então ele pode revender a qualquer momento. Por isso que ele investe parte do caixa dele nessa proporção de 99% do CDI, devido à vantagem fiscal. Então, em resumo, o Iridium gerou ganhos altos com a venda dos fundos de investimento imobiliário que ele comprou na crise a preços descontados. Lógico que esse ganho não é recorrente, né, mas ainda tem FIs suficientes na carteira para gerar lucro para os próximos meses. Na parte dos CRIs, o fundo segue tendo perdas com a queda da inflação e da taxa DI, por isso que ele quer se livrar daquela parte que ele tem na carteira de fundos atrelados ao CDI.
E manter o nível do ganho atual será um desafio para o gestor, já que esse lucro que ele está tendo com as vendas não é recorrente. Esse fundo de investimento imobiliário que ele comprou muito baixo e está vendendo a um preço bom, vai acabar. Ele vai ter que conseguir continuar montando essas operações estruturadas, tendo ganho acima de IPCA mais 7%. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.